Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conhecer os 10 maiores hackers de todos os tempos. Se inscreva no canal e deixe seu like. Bora logo ver essa bagaça. Número 1. Kevin Mitnick, conhecido como o hacker mais procurado dos Estados Unidos da América. Invadiu sistemas de grandes empresas como a IBM, Motorola e o Pentágono via engenharia social. Condenado em 1995. Passou 5 anos preso e hoje é consultor de segurança. Número 2. Gary McKinnon. Hacker britânico acusado de invadir 97 servidores da NASA e do Pentágono, em busca de provas ufológicas. O ataque ocorreu entre 2001 e 2002, considerado o maior ataque militar de computador já registrado na história. Número 3. Albert Gonzalez, líder de uma das maiores fraudes de cartões de crédito, roubou dados de cerca de 170 milhões de cartões entre 2005 e 2007, causando perdas estimadas em mais de 256 milhões. Número 4. Adrian Lamo, o homeless hacker, ganhou notoriedade por invadir grandes entidades como a Microsoft, NYT e denunciar Chelsea Manning, ícone controverso da ética hacker. Número 5. Robert Tappan Morris, criador do primeiro worm da internet em 1988, que infectou milhares de computadores. Foi processado, mas tornou-se empreendedor no setor tecnológico. Número 6. Max Rain Ausman Botlow, especialista em cartões de crédito, roubou mais de 2 milhões de dados e gerou 86 milhões em prejuízo. Operou um grande mercado negro na Dark Web. Número 7. Jonathan James, conhecido online como Cesar Umrad, foi um prodígio da computação, um nome que se tornou lendário no submundo hacker, não apenas pela genialidade, mas pelas consequências devastadoras de suas ações. Com apenas 15 anos, Jonathan já estava à frente de muitos adultos no universo digital. Sua curiosidade não tinha limites, e foi justamente essa curiosidade que o levou a invadir algumas das redes mais protegidas dos Estados Unidos. Entre seus alvos estavam a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Ele conseguiu acessar um servidor da NASA e baixou o código-fonte de um sistema responsável pelo controle de clima e suporte vital da Estação Espacial Internacional. Segundo a própria agência, o sistema custava cerca de $1,7 milhão para ser desenvolvido. Esse ataque foi tão sério que a NASA teve que desligar temporariamente sua rede inteira, causando um prejuízo de milhares de dólares, tudo isso causado por um adolescente em seu quarto. Mas a façanha que realmente chocou o governo foi a invasão ao Departamento de Defesa, onde Jonathan interceptou mais de 3.000 mensagens internas, incluindo senhas de acesso e informações confidenciais. Em 2000, aos 16 anos, ele se tornou o mais jovem condenado por crimes cibernéticos nos Estados Unidos. Sua pena, prisão domiciliar e a promessa de não tocar mais em computadores. Mas a história não terminou aí. Anos depois, em 2008, Jonathan se viu no meio de uma investigação do Polícia Federal norte-americana sobre uma série de invasões a grandes redes de varejo. Mesmo sem provas diretas, ele acreditava que estava sendo incriminado injustamente, sem esperança, e sentindo que nunca teria paz. Jonathan James tirou a própria vida aos 24 anos. Em sua carta de despedida, ele escreveu: "Não acredito no sistema de justiça. Talvez minha morte chame mais atenção do que minhas palavras jamais chamarão." Jonathan James se tornou um símbolo, um alerta sobre os limites da genialidade, os perigos do sistema e as consequências de desafiar o poder de forma solitária. Sua história é lembrada até hoje como um marco na história do ciberativismo e da segurança digital. Número 8. Anonymous, a máscara de um exército invisível. Eles não têm rosto, não têm nome, não seguem líderes, mas quando aparecem, o mundo inteiro presta atenção. O Anonymous não é apenas um grupo, é uma ideia, uma bandeira levantada por ativistas, hackers e cidadãos comuns que se recusam a aceitar abusos de poder. Sua origem remonta aos fóruns da internet no início dos anos 2000, especialmente o lendário 4chan, o que começou como brincadeiras anônimas, logo se transformou em uma força coordenada, unida por um lema simples, mas poderoso: nós somos Anonymous, nós somos Legião.
nós não perdoamos, nós não esquecemos, espere por nós. Com o tempo, o Anonymous começou a agir, e o mundo passou a sentir seu impacto. Empresas, governos, igrejas e instituições que praticavam injustiças tornaram-se alvo de seus ataques. Um de seus primeiros grandes movimentos foi contra a Igreja da Cientologia, denunciando censura e manipulação. Depois vieram operações de apoio ao Wikileaks, à Primavera Árabe, aos protestos do Occupy Wall Street e às lutas contra o racismo e a violência policial. Por trás das máscaras de Guy Fawkes, o símbolo da rebelião silenciosa, milhares de vozes se levantaram digitalmente. Eles invadiram sites, derrubaram servidores, divulgaram documentos secretos e colocaram governos na defensiva. Tudo isso em nome da liberdade de expressão, da privacidade e da justiça. Mas o Anonymous não é isento de críticas. Sem um comando central, suas ações podem variar do ativismo legítimo à sabotagem cibernética, e nem sempre há consenso sobre seus alvos ou métodos. Ainda assim, uma coisa é certa: o Anonymous representa a revolta da era digital. É a prova de que, mesmo sem rosto, uma ideia pode ser mais poderosa que qualquer exército. Porque quando a injustiça se torna lei, a resistência se torna dever. E nesse cenário, o Anonymous se tornou a sombra que os opressores temem, e a esperança daqueles que não têm voz. Número 9. Phineas Fashion, o hacker que declarou guerra ao sistema. Enquanto muitos hackers se escondem no anonimato absoluto, Phineas Fashion fez o oposto. Ele criou um personagem, com propósito, com ideologia, e com uma missão clara: desafiar o poder com código. Phineas Fashion não é um nome real, é um pseudônimo adotado por um ou mais ciberativistas que se autodenominam ativistas anarquistas, mas o mundo passou a reconhecê-lo, depois de um feito audacioso. Em 2015, ele invadiu a empresa Hackintime, uma companhia italiana que vendia ferramentas de espionagem digital para governos autoritários. Com a invasão, mais de 400 gigabytes de documentos secretos foram vazados, contratos, e-mails e códigos-fonte de softwares usados para espionar jornalistas, ativistas e opositores políticos. Mas isso era só o começo. Phineas Fashion transformou o ataque em uma denúncia pública, expôs como a vigilância digital é usada contra os cidadãos comuns, e foi além. Escreveu um manifesto chamado Hackback, ensinando passo a passo como ele conseguiu invadir o sistema, um tutorial revolucionário, quase como um manual de guerrilha digital. E o recado era claro: o hacker ético é aquele que hackeia os poderosos em nome do povo. Depois vieram outros ataques: Sindicato Policial da Catalunha, bancos e empresas privadas com histórico de corrupção, e até uma ação que oferecia recompensas em Bitcoin para quem hackeasse alvos capitalistas e autoritários. Phineas Fashion não buscava dinheiro, fama ou glória, ele buscava causar impacto político. Ele se posicionava como um Robin Hood digital, usando conhecimento técnico para combater injustiças estruturais, mas sua identidade continua um mistério. Homem, mulher, uma pessoa, um coletivo, ninguém sabe ao certo, e talvez seja essa ausência de rosto o que o torna ainda mais perigoso e inspirador. Na era da vigilância em massa, ele provou que a liberdade ainda pode ser defendida com linhas de código. O Exército Digital das Sombras. Para finalizar nossa lista, em 10º lugar, eles não usam máscaras, não deixam mensagens, não buscam fama, mas onde passam, deixam um rastro de silêncio, destruição e medo. O Lazarus Group é mais do que um grupo de hackers, é uma arma cibernética estatal, conectada diretamente ao coração do regime norte-coreano. Um braço invisível que ataca bancos, empresas, governos, não por vingança, mas por estratégia de sobrevivência. Sua origem remonta ao início dos anos 2000, mas foi só em 2014 que o mundo realmente conheceu o seu nome. A vítima, a gigante do entretenimento, Sony Pictures. O motivo, a produção do filme A Entrevista, uma comédia que zombava do líder norte-coreano Kim Jong-un. O ataque foi devastador, vazaram e-mails corporativos, roteiros de filmes inéditos, dados de funcionários, e a empresa foi obrigada a retirar o filme dos cinemas. O recado foi claro: mexeu com o regime, pagou o preço. Mas o Lazarus não parou por aí. Em 2016, o grupo tentou roubar quase $1 bilhão do Banco Central de Bangladesh, e conseguiu levar 81 milhões, sem precisar nem encostar em uma arma.
Depois veio o WannaCry, o maior ataque de ransomware da história moderna. Hospitais, empresas, governos, mais de 200 mil sistemas em 150 países foram sequestrados digitalmente. Apesar de parecer um ataque por dinheiro, tudo apontava para um objetivo maior: testar armas cibernéticas em escala global. A assinatura, discreta, mas para os especialistas, era inconfundível. LazonS Group, ao contrário de hackers comuns, o LazonS atua com paciência militar. Eles estudam alvos por meses, infiltram-se, coletam dados, e só atacam quando a chance de impacto é máxima. Sua missão é geopolítica: financiar um regime isolado, desestabilizar rivais, testar o poder invisível do ciberespaço, e o mais assustador: eles nunca foram detidos, nunca tiveram seus membros identificados publicamente. Eles são fantasmas digitais, com respaldo estatal. O LazonS Group não é um grupo de protesto, não é ativismo, é guerra silenciosa, uma guerra que não explode em bombas, mas em códigos, linhas de comando, que podem derrubar sistemas inteiros. Na nova era da geopolítica, onde armas não precisam de pólvora, o LazonS representa o que muitos governos temem: um inimigo invisível, implacável e sempre um passo à frente. Esse foi nosso vídeo de hoje, galera. Sejam bem-vindos ao canal. Se inscrevam, deixe seu like e comente. A gente se vê no próximo vídeo.